pode ter várias formas. Pode ser algo mecânico, ou ele pode ser um ruído na própria linguagem em que você estabelece aí dentro do processo de comunicação, tá? Isso, exatamente, quando a informação se distorce. Então, olha só, o ruído, por exemplo, se a gente está aqui se comunicando, né? A gente está aqui conversando, nananana, e de repente, né? Tem um barulho aqui, passa uma ambulância, né? E vocês não escutam o que eu estou falando. Aqui eu tenho ruído? Tenho. Por quê? Eu estou falando, vocês não ouviram, porque tem um barulho. É um ruído. É um ruído mecânico, né? Nesse processo. Quando passar o barulho, ok. Era só um ruído mecânico. Isso pode acontecer. Interferências e tal. Mas qual que é o pior, né, no processo de comunicação? É o ruído que distorce a informação. Essa falha, né, Ana, no processo de comunicação. Essa distorção, que pode acontecer por vários motivos. Vários motivos. Esse ruído, essa distorção, ela pode acontecer quando eu falo algo e o meu receptor não compreende aquela mensagem. E aí pode ter vários fatores. Pode ser que as pessoas não sabem sobre aquele assunto que eu estou falando. Não tem... Por quê? Quando eu estou falando algo, a gente está dentro... Mais uma vez, por isso que eu tenho que conhecer o público, saber quem é, qual a compreensão que ele tem sobre determinado assunto, porque senão não vai fazer sentido. Precisa ter esse sentido. Então, para ter esse sentido, quem está me ouvindo precisa ter esse conhecimento, porque senão vai gerar o quê? Distorção nessa informação. Então, eu posso falar algo e a pessoa entender totalmente o contrário, né? Então, essa distorção, ela pode acontecer. E aí pode gerar muitos problemas. Por quê? Pode gerar má informação, né? Pode gerar desinformação, pode gerar informação falsa, né? Tem várias situações, tá? E aí, isso na organização, pessoal, pode acontecer muito, né? De você transmitir uma mensagem e a pessoa que está ali te entender de outra forma e fazer de forma diferente. A comunicação nas organizações é um problema muito sério, tá? Por quê? Porque às vezes quem está passando a informação, ela está passando de uma forma que ela acha que está sendo compreendida, mas não está. Às vezes não está utilizando uma abordagem certa, a linguagem correta. Quem está recebendo não tem um conhecimento prévio necessário para aquela informação, tá? Então, pessoal, isso pode, né, gerar um impacto muito grande, né? Isso, exatamente. Pode causar impactos, né? Uma palavra mais técnica sobre o assunto. Isso, você fala alguma palavra, usou alguma palavra ali no e-mail que, de repente, não é do conhecimento daquele grupo de pessoas. E aí vai gerar um problema sério. As pessoas não vão conseguir executar. Isso mesmo, Ana, fake news, né? Notícias falsas. Enfim, vai ter problemas muito sérios. Então, o ruído, né? Ele é uma situação que acontece e hoje, principalmente por conta dos canais digitais, o ruído ele tem se tornado cada vez mais presente, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente ver aqui, né? Lembra da campanha do Itaú, né? Na campanha do Itaú, a gente teve aí, como eu falei, a comunicação, ela vai em várias direções, né? E o receptor, ele não recebe só a mensagem, ele também pode produzir. E o que aconteceu com a campanha do Itaú, né? A gente tem aí, né, por meio dessa campanha, a geração de memes, né? Então, ali, a Alice, né, falando ali desespero, né? Desespero. Porque as pessoas começaram a usar isso aí para vários contextos, né? Pegaram a informação e virou os memes. E aí, né, tem coisas mais sérias que aconteceram com a imagem da Alice, né? Então, essa segunda, por exemplo, é um ruído bem sério, né? Porque pegaram a imagem dela e botou quebra a vidraça do banco, né? A gente está falando do banco, né? Do Itaú, e aí, né, algumas situações aí, né? Algumas que são contra, por exemplo, o banco, por algum motivo X, que não vem o caso, utilizam-se da campanha para distorcer essa mensagem, né? A seu favor, tá? Então, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo, né, de como que essa mensagem ela pode, né, ser distorcida, ela pode ser transformada
Por quê? Porque a gente tem hoje uma comunicação que vai em várias direções. E isso pode, claro, trazer prejuízos, trazer problemas, trazer ruídos que são sérios. Alguns são meras brincadeiras, como lá o desespero, né? Pessoal, tem várias palavras, né, que foram criadas. E também tem, claro, um outro problema que se gerou, porque ela é uma criança, e a questão da utilização da imagem dela, e tem toda uma questão ética também por trás, mas que é importante a gente levar em consideração, né, que a gente está falando de comunicação nas organizações, comunicação empresarial, então é importante que a gente também pense nesse sentido. Mas o que acontece? Hoje, a empresa ela não controla mais a comunicação. A partir do momento que ela lançou, as pessoas transformaram a campanha em memes, né? Ele não consegue controlar. Por quê? Porque a internet, principalmente, vai disseminar isso de forma aí muito expressiva, tá bom?